Olá, Pedro, bom dia para vocês aí no Brasil. O Rishi Sunak já está enfrentando a primeira polêmica de seu governo porque ele trouxe para o cargo de ministra do Interior Suella Braverman. Ela foi forçada a renunciar 6 dias atrás, ainda sob o comando de Liz Truss, por ter quebrado uma regra de segurança desse ministério tão importante, enviando um e-mail confidencial para pessoas que não deveriam ter acesso a esse documento, e a oposição afirma que o Rishi Sunak está pensando no partido primeiro antes do país. Por aqui existe a questão econômica, que é o principal desafio do Rishi Sunak. Ele é um nome que agrada o mercado, é um ex-banqueiro, foi ministro da Economia de Boris Johnson, mas ele não tem um mandato popular. Vale destacar que ele foi eleito por cerca de 200 parlamentares do Partido Conservador, numa disputa sem nenhum outro adversário. Aqui, a população acusa Rishi Sunak de não entender realmente os problemas da classe trabalhadora, já que ele é um multimilionário e tem uma fortuna estimada de mais de 4 bilhões de reais. Ele é um político que tem apenas 42 anos, mas que é apontado dentro do Partido Conservador como um jovem talento. Por aqui temos a maior inflação em mais de 40 anos, o Reino Unido está à beira de uma recessão e ele sabe que governar diante desses problemas é muito difícil, especialmente com uma legenda bastante rachada. No cenário internacional, a guerra na Ucrânia é o principal desafio. Ontem, inclusive, ele recebeu ligações de alguns líderes mundiais o parabenizando, entre eles Volodymyr Zelensky. Rishi Sunak confirmou que vai continuar dando todo o apoio financeiro e militar que o governo de Kiev precisa. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que chegou a errar o nome de Rishi Sunak, que também ligou para o novo premier americano, e é claro que a guerra na Ucrânia também foi o principal debate. Ele participou agora há pouco da famosa sabatina no parlamento britânico. A oposição fritou o novo primeiro-ministro, como não poderia deixar de ser, diante de tantos problemas econômicos e políticos. Ele tem um desafio enorme de tentar acalmar a situação política por aqui, unir uma legenda extremamente rachada e trazer de volta para o lado dos conservadores eleitores que nas últimas semanas e meses acabaram mudando de lado por conta dessas enormes crises políticas e econômicas que vivem no Reino Unido. Felipe, e você sabe que a gente está acompanhando aqui que está tendo uma reunião no Palácio do Elyseu entre o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler Olaf Scholz. E a discussão é justamente a crise, né, que o continente enfrenta, o Reino Unido aí com números absurdos, como você bem coloca para a gente, né, durante o nosso programa, e a questão da crise energética. Rishi Sunak já se manifestou a respeito disso? Ele ainda não se manifestou, inclusive o novo plano fiscal do governo queria ser anunciado no próximo dia 31, foi adiado, vai ser agora só em novembro. A expectativa é que haja um subsídio às pessoas até abril, então o governo colocou um limite até abril do valor da unidade de energia que cada pessoa vai pagar. O problema é, e depois de abril, como que será para o consumidor? Alguns estão estimando que após esse subsídio do governo, a conta de energia média para uma casa aqui no Reino Unido vai ser algo superior a 4 mil libras por ano. É muito dinheiro. O Rishi Sunak foi o ministro da Economia durante a pandemia e ele sabe que foi um tombo financeiro enorme, há pouca margem para o Tesouro Britânico ajudar as pessoas sem explodir a dívida externa que já está extremamente alta, quase 100% do PIB. Ele já falou em decisões difíceis, deve cortar investimentos públicos, aumentar os impostos, mas a crise energética é hoje um dos principais motivos que a inflação, não só aqui no Reino Unido, mas na Europa, está bem alta. E eu estava ouvindo você, Kelim, pensando, não é, que acho que em todos os lugares do mundo hoje os desafios são muito parecidos, não é? Até que ponto os governos podem ir para ajudar a população no momento de alta de preços, sem fazer com que esse preço volte mais pesado para a própria população depois, se houver irresponsabilidade fiscal e o país passar a gastar muito mais do que arrecada. Ao mesmo tempo também, como cada país vai lidar com preços de energia mais altos, de alimentos mais altos, uma instabilidade muito alta agora no cenário internacional por causa da guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia. É esse o cenário que o próximo presidente do Brasil também vai enfrentar, porque
hoje tudo interligado, como a gente está cansado de saber. Então, é um cenário desafiador do ponto de vista internacional, já que a possibilidade de retração no ritmo da economia mundial é real, é quase certa. A gente tem visto isso nos Estados Unidos e na Europa com juros mais altos. Agora, também tem oportunidade para o Brasil. Nós somos produtores de energia limpa, nós somos produtores de energia abundante, quando a condição meteorológica ajuda, e tem ajudado nos últimos tempos. Nós temos hoje aqui a inflação mais controlada do que Estados Unidos e Europa, então é questão também da gente enxergar as oportunidades, né? Exatamente, exatamente. O Brasil, ele precisa enxergar as oportunidades no momento em que o mundo sofre com uma crise energética. Há também problemas no abastecimento de alimentos ao redor do planeta. O Brasil é um grande exportador de alimentos, então tem oportunidades aí no momento de crise que a Europa passa. Então é enxergar as oportunidades. Claro que o Brasil não é uma ilha, sofre também, deve sofrer nos próximos meses por conta dos efeitos colaterais da guerra, da pandemia, mas não dá para negar que há bastante oportunidades e o Brasil tem muito a se aproveitar desse momento. Killing, eu tenho muito bom dia, parabéns aí pelo seu trabalho. Eu queria saber o seguinte, as primeiras declarações do novo primeiro-ministro foram meio decepcionantes, assim. Ele muito preocupado em desqualificar a antecessora. A mulher ficou 44 dias no cargo, né? É passado, é página virada, né? Precisa olhar para frente. E de outro lado, ele também, aquela coisa de que o mundo somos nós, uma mentalidade muito parecida com a norte-americana, né? Que é como se o mundo se resumisse aos Estados Unidos e na cabeça do primeiro-ministro parece que o mundo se resume à Europa. Quando fala, por exemplo, em crise energética, alto lá. O Brasil não tem crise energética, ou pelo menos nos termos europeus. Eu queria saber isso de você. Há alguma avaliação sobre a qualificação desse primeiro-ministro, o novo primeiro-ministro? Ele não me pareceu, em princípio, uma pessoa à altura do cargo. Olha, Cláudio, foi um discurso com diversos chavões da política britânica, né? Então, por aqui, de certa forma, o discurso até foi bem recebido dele. E muita gente acredita que ele tem capacidade para o cargo, principalmente uma ala do Partido Conservador. É um cara que se formou em literatura, economia e política pela Universidade de Oxford, tem MBA em Stanford, trabalhou no banco de investimentos Goldman Sachs, também gerenciou alguns fundos. Ele é um nome que agrada o mercado, mas não agrada muito a população, porque ele não tem um mandato. É um cara super novo, é o primeiro-ministro mais novo do Reino Unido em mais de 200 anos, teve um papel importante durante a pandemia, foi bastante popular, mas é fácil ser popular quando você dá dinheiro, porque ele foi o responsável por aprovar um pacote de ajuda financeira bastante generoso, esse pacote, para a população ficar em casa, que na época dava cerca de R$25 mil por mês, né? Poderia chegar a esse valor dependendo do salário. Então a popularidade dele foi nas alturas. Mas é difícil você ser popular quando você cobra essa grana de volta. Ele está já sinalizando que o Reino Unido sofre muito com os efeitos da pandemia, da guerra, então muita gente vai testar agora de fato as habilidades dele no campo econômico e também as habilidades políticas de conseguir colocar panos quentes nessa crise política, tentar unir um partido extremamente rachado, mas muitos acreditam que ele tem uma boa bagagem acadêmica e pode desenvolver um bom papel, mas é um tremendo de um abacaxi que ele tem pela frente. E muito bem, então essas são as notícias importantes. A outra notícia que não é tão importante é que está ventando bastante lá na Inglaterra. O Felipe Killing não está com esse cabelo porque ele aderiu ao Boris Johnson. Não foi mas porque ele está chegou ventando bastante. É a moda Boris Merto? Pegando por aí, viu? E também não foi de moto trabalhar, né Felipe Killing? Sem capacete. Não. Já choveu Não, hoje aqui, meu cabelo molhou, bateu o vento, tá difícil controlar a juba. Mas se a Patrícia tá gostando, então isso é o que importa. O resto, a gente só tá aqui fazendo uma crítica construtiva, Felipe Killing. Valeu, Killing. Você que é mulher sabe. Valeu, grande abraço. Não é? Um beijo, querido. Rede